Bom, nossa próxima palestrante é Fernanda Ferrari Arantes, mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, psicóloga, psicanalista especialista em psicanálise com crianças pelo Instituto Sede Sapiens, é professora do curso de Pedagogia do Instituto Singularidades, membro do Departamento de Psicanálise da Criança do Instituto Sede Sapiens, supervisiona trabalhos de acompanhamento terapêutico e mediação escolar e dá assessoria para escolas na área de educação inclusiva. A palestra de Fernanda seguirá o nosso modelo de 40 minutos, seguido de tempo para perguntas e respostas. Olá, bom dia a todas e todos. Queria primeiro parabenizar os organizadores do evento, que está realmente muito interessante, acho que é um momento muito especial. Queria agradecer também ao convite, queria agradecer a Karina e a Vivian por terem me chamado para estar aqui com vocês nesse simpósio tão importante, e espero que eu possa contribuir com a construção aí que está sendo feita hoje, né, com as falas anteriores e com as falas que virão até o final do dia. Bom, eu recebi esse convite, então, para falar sobre o meu irmão tem deficiência intelectual, o impacto familiar. E quando eu fiquei pensando, né, sobre qual seria o meu fio condutor da fala de hoje, eu achei que, primeiramente, eu tinha que contar para vocês um pouco o contexto de onde eu venho, para poder situar de qual perspectiva eu vou falar. Porque a gente poderia tomar vários pontos de vista para falar sobre essa questão, diversas, mas eu preciso escolher, na verdade, o lugar que mais eu estou mais apropriada, né, para falar, onde eu realmente atuo nessa questão. Então, vou contar um pouquinho para vocês da onde eu venho. Eu sou formada em psicologia, como a Vivian falou, fiz especialização em psicanálise, mas desde o comecinho da minha graduação eu atuava dentro de escola, na educação básica mesmo, na educação infantil, primeiramente, e fui trabalhando muito dentro da escola, fiquei quase 20 anos na educação básica, e nesse percurso eu fui modificando meus cargos, as minhas funções dentro da escola, das escolas. Então, comecei como auxiliar de classe, depois virei professora, e depois eu virei coordenadora pedagógica. E também eu fui desenvolvendo, dentro de uma escola específica, que eu fiquei bastante tempo, um trabalho na perspectiva inclusiva. Sempre foi, na verdade, um campo de grande interesse meu, desde quando eu comecei como estagiária em uma outra escola, uma escola especial, de poder pensar na perspectiva da diferença, da educação na diferença, que é como eu gosto de falar, na verdade, né? Então, quando eu encerro, na verdade, meu trabalho dentro dessa escola, fiquei por 10 anos coordenando as práticas inclusivas, que era o que a gente chamava, na época, de Núcleo de Educação na Diferença. E a minha função era justamente de poder pensar na construção, né, não só na estrutura, mas na construção de princípios da inclusão com toda a escola, com toda a comunidade escolar. E isso envolvia, claro, os professores, coordenação, toda a comunidade escolar interna e também com as famílias. Então, eu fazia um trabalho bem desafiador, na verdade, que era de ficar um pouco nessa intersecção, de escutar, né, de ter essa escuta de dentro da escola e a escuta de fora da escola, que também vinham os profissionais que atendiam as crianças também conversar com a gente, então tinha essa parceria que tinha que ser construída, não é? Então, o que eu venho falar hoje para vocês é justamente desse lugar, de quem ficava neste trecho, nesse espaço né, entre a escola e com a família, pensando um pouco como é que a gente pode costurar e construir essas parcerias, pensando que o bem comum é a criança, né, a criança com deficiência, no caso. Então, espero poder atingir algumas metas aqui do que vocês vieram buscar. E o que eu não consegui atingir, a gente conversa nas perguntas depois. Tá bom? Então, vamos lá. Campo delimitado.
Como é que eu faço para passar? Obrigada, Vivian. Tá. Para voltar. Vermelhinho. Bom, então, esse campo delimitado agora, eu vou contar um pouquinho para vocês, brevemente, o que eu pretendo seguir, e a gente vai, então, eu vou apresentando e depois a gente vai conversar. Então, para poder falar disso, né, agora situado de onde eu vou falar, da minha perspectiva, eu acho importante trazer para a gente tentar entender, assim, para chegar no que a inclusão é hoje, a educação inclusiva é hoje, tentar entender que lugar que a pessoa com deficiência foi ocupando na sociedade até chegar na atualidade, para a gente poder tentar entender como que ela, então, se insere nessa perspectiva inclusiva dentro da escola. Vou falar um pouquinho dos princípios da inclusão e vou trazer, então, a particularidade da minha função, né, nessa intersecção família-escola, e vou trazer alguns exemplos, alguns casos, para a gente poder pensar junto depois sobre eles, né, nessa possibilidade aí de trabalho. Bom, então eu vou começar apresentando 2 depoimentos de mães sobre a recepção do diagnóstico, né, do seu filho com deficiência. Uma é um depoimento que está escrito, que vou mostrar para vocês, e o segundo é um depoimento de um trechinho de uma entrevista, que eu vou mostrar para vocês também. Então, esse primeiro trecho diz o seguinte: no centro cirúrgico, eu queria que ela morresse. Perguntei se ela tinha problema cardíaco, porque, se tivesse, ela iria morrer. Mas, quando ela mamou pela primeira vez, foi outra história. Aí, ela aconteceu na minha vida. Esse depoimento foi dado pela Dagmar, mãe da Raquel, para um programa de uma série de televisão, do canal GNT, uma série chamada Eu Sou Assim. Está disponível no Now e na Globoplay, enfim, para quem quiser assistir. E eu acho que o depoimento da Dagmar ele é um espelho, na verdade, de muitas famílias e muitas mães e pais, enfim, quando recebem essa notícia, né, da deficiência do seu filho. É uma notícia impactante, é um choque, e que reverbera de muitas formas, né, e cada um recebe isso de uma maneira diferente, mas que o impacto ele acontece para todo mundo, é inegável que isso acontece. Eu posso citar ainda outras pessoas que também falaram abertamente sobre rejeição, sobre luto, superação, enfim, entre eles, eu até cito a Olivia Byton, que tem o filho João. Cito também Cristóvão Tessa, que é pai também do Felipe, que escreveu um livro, O Filho Eterno, e tem até um filme sobre isso hoje. Também cito o documentário do Evado Morcazel, também, do Luto à Luta, que também mostra muitas famílias falando sobre esse impacto dessa chegada. Mas eu queria mostrar também um depoimento falado da Olivia Byton, então vou pedir para o pessoal poder passar um trechinho do vídeo. É 1 minuto e meio, e a gente encerra e volto para a minha fala. O João nasceu quando eu tinha 22 anos, né? Eu era muito moça e muito inexperiente. E estava, como toda mãe de primeira viagem, idealizando um nascimento perfeito, com toda aquela coisa que a gente se prepara para primeiro filho. No momento do nascimento, a médica percebeu que a cabeça não passaria. Porque a moleira do João, todo mundo tem uma moleira, né, em cima da cabeça, molinha, onde você toca e sente o cérebro. Todo mundo fala assim, cuidado, segura para não bater a cabecinha por causa da moleira. A moleira é o que permite o cérebro da criança se expandir e os ossos do crânio crescerem, né? No caso da síndrome de Apert e de muitas outras síndromes, acontece a junção dessas placas ainda no útero, e elas se solidificam, elas se calcificam prematuramente e comprimem o cérebro. Quando eu acordei, eu mais ou menos que já sabia que tinha aquele problema no meu filho idealizado, meu primogênito, né? E eu caí assim das nuvens, né? Me estatelei, na realidade dura, e me trouxeram o João, e quando eu olhei para o João eu tive uma reação péssima. Eu não fui, veio para mim o presente de Deus, que tem umas pessoas que é o anjo que veio. Não tinha anjo nenhum, eu fiquei muito atordoada
E falei, não quero ver, mas é seu filho? Eu falei assim, não é, não, esse daí não é. Outros amigos foram chegando na floresta. Podemos encerrar. Obrigada. Bom, acho que são 2 depoimentos muito impactantes mesmo, acho que são fortes. Mas por que eu trago eles aqui? Né? Porque se eu me proponho a falar sobre o impacto familiar, e talvez, então, no que tangencia, que são, então, as relações com os irmãos, no impacto nos irmãos, se a gente não for no ponto central da questão, que é, de fato, o filho com deficiência, não tem por que a gente falar do impacto familiar. Então, eu vou parar um pouco por aqui e vou retomar essas questões. A gente fica, então, com essa sensação, a perspectiva da dor, do luto, de expectativas, enfim, de um pouco a deriva, né, sem chão, e depois eu volto nessas questões, porque eu quis trazê-las aqui nesse começo. Então, o que eu queria falar para vocês? Então, bom, a gente está falando aqui então de deficiência, de recepção de uma criança com deficiência, só que isso tudo, na verdade, a gente tem que pensar um pouco qual que é, na verdade, o histórico da deficiência hoje em dia, né, na atualidade. A gente vai buscar, então, vou trazer algumas referências que, historicamente, se a gente for pegar desde a era pré-cristã, enfim, assim marcado historicamente, as pessoas com deficiências elas eram eliminadas, assassinadas, né? Não existia nenhuma possibilidade de convivência, porque não se entendia o que era isso. Elas eram vistas como aberrações, como monstros, verdadeiros monstros. Então, realmente, não tinha por que elas estarem vivas. E passa-se tempo, enfim, após a era cristã, porque talvez, de certa forma, a igreja acaba assumindo um pouco os cuidados, né, religiosos dessas pessoas, elas acabam, então, não sendo mais mortas, assassinadas, mas, então, colocadas em confinamentos, né, impedidas de serem também, de continuarem circulando socialmente. Passam-se, então, muitos séculos, né, avançam-se aí muito tempo a época, século XVIII, século XIX, a gente continua tendo o confinamento das pessoas com deficiência, porém, já não mais sob os cuidados da igreja, e sim sob os cuidados da medicina. Né? A medicina se ocupa, então, na verdade, a medicina, talvez mais especificamente mais a psiquiatria, e aí os doutores podem depois falar isso com mais propriedade, mas, enfim, a psiquiatria assume, né, o cuidado, né, e o tratamento das pessoas ditas, na época, idiotas, débeis mentais, enfim, e elas, então, vão para as instituições psiquiátricas, para os hospitais psiquiátricos. Né? Continua o confinamento, continua a segregação, continua a impossibilidade de circulação. Então, a gente tem aqui um exemplo, que é o primeiro quadrinho, que é o da segregação. Ou seja, mantém-se aí uma certa atitude para com a pessoa com deficiência, que ela se mantém, então, afastada da sociedade. Então, passa-se muito tempo, né, século XVIII acontecendo, XIX, século XX, meados do século XX, começam, então, alguns movimentos sociais pela luta antimanicomial, um exercício de cidadania, na verdade, nos direitos humanos, de que essas pessoas pudessem sair dos hospitais e ter um tratamento mais humanizado. E surgem daí, então, os hospitais dias, né, enfim, os próprios CAPs, também têm a surgimento, a origem um pouco nessa movimentação, que depois é acompanhada de políticas públicas que vêm, então, garantir essas possibilidades. Não é? Então, a gente está falando já aí de 1950, 1960. E quando acontece esse movimento da desinstitucionalização, dessa possibilidade, então, de circular socialmente, a gente não está falando de escola ainda, né? As escolas ainda estavam no campo das escolas especiais, que surgiram no final do século XIX. Então, tinha já um certo paradigma né, construído, que não era mais de entender a pessoa que tinha que ficar segregada, mas que ela tinha que ser integrada na sociedade. Só que esse paradigma da integração, ele também tinha aí uma certa particularidade, porque, para estar na sociedade, a pessoa tinha que estar apta para circular. Então, a modificação, na verdade, tinha que estar na pessoa. Apara-se as arestas dessa pessoa com deficiência, assim que ela estiver bem redondinha e puder estar dentro da sociedade, ela pode, então, voltar a circular, enfim, a poder aprender a estar junto com os outros. Então, é o segundo paradigma, que é o segundo quadrinho, que dá integração, que está dentro, mas está fora do dentro. Né? Como assim, estar dentro, mas não está completamente dentro. E isso foi, então, se estendendo por mais tempo, até que, de novo, começam outros movimentos e outros especialistas pensando sobre a perspectiva, daí também sob a égide da educação. E aí culmina em 1994, com a Declaração de Salamanca, promovida pela Unesco, na qual mais de 92 países assinaram um documento, uma declaração, se comprometendo, então, de promover uma sociedade mais inclusiva e uma educação mais inclusiva.
Não é aí que surge, então, na verdade, o conceito da educação inclusiva. Né? Aí começa a se falar sobre isso nesse momento, 1994. O Brasil, então, 3 anos mais tarde, ele assina a declaração e também se compromete com essa promoção da educação inclusiva. Então, muitas políticas começaram então a acontecer em prol da educação inclusiva. E a gente, então, só que desde 94, a gente só vai ter, de fato, uma lei pensando a educação inclusiva, não só com a Lei Brasileira da Inclusão, que é a lei que vem garantir os direitos da pessoa com deficiência em várias instâncias, mas tem um artigo muito importante que diz sobre a educação. É um parágrafo grande, artigos grandes que falam sobre todos os deveres da educação. Então, passam-se aí 21 anos até conseguir ter uma lei que venha, de fato, dar voz para esse direito, né? Pensando na perspectiva da educação. Mas tudo isso eu trago para contar para vocês, porque, assim, apesar de ter essa mudança, né, de paradigmas sociais, a gente poder, então, politicamente correto é dizer educação inclusiva, é dizer inclusão, é dizer pessoa com deficiência, e não mais o deficiente, né? Que bom que teve essa mudança de tonalidade, digo, no tom de como se refere às pessoas, também são avanços muito importantes, mas tem um tanto aí que não se modifica, que diz respeito a uma raiz de um certo preconceito, que é o medo do desconhecido. Frente a alguma coisa diferente, sempre tem um impacto que a gente não sabe como lidar. E é dessa questão, na verdade, que me interessa mais quando eu falo de educação inclusiva, de como que a gente pode, então, trabalhar essa questão que ela atravessa todas as pessoas em relação ao impacto com a diferença. Né? Então, isso, por mais que tenha políticas públicas, legislações que vêm garantir o direito, não é suficiente para que se mude, na verdade, a atitude ou a relação com a pessoa com deficiência. Não é? Então, o que me mobiliza mais nesse meu trabalho é justamente poder trabalhar essa questão de tanto de as pessoas trabalham na escola, quanto também pensar nas famílias. Então, é nessa intersecção que eu fui desenvolvendo uma parte do meu trabalho dentro da escola. Então, qual foi o contexto que foi acontecendo? Né? Assim, acho que a gente tem aí foi tendo um grande aumento, né, das matrículas das crianças com deficiência nas escolas regulares. Que bom que isso vem acontecendo, né, que aconteça cada vez mais dessa forma, mas foi um crescimento paulatino. Né? Acho que eu vejo mais ou menos, a partir de 2008, com a Política Nacional da Educação Inclusiva, da Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, é um marco importante, porque traz a inclusão como um projeto transversal da escola e também apresenta o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, como uma prática que a escola precisa adotar para poder, então, oferecer o suporte para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças com deficiência na escola regular. Então, a partir disso, começa a ter uma busca maior. Mas, é claro, como não era por direito a garantia, nem sempre as escolas estavam abertas para receber as crianças. Ou, às vezes, recebiam, mas também continuava, de certa forma, ainda um faz de conta de inclusão, que eu gosto de chamar, né? Uma exclusão intramuros. E, com a lei vigorando, né, a partir de 2016, janeiro de 2016, que as escolas, então, elas são obrigadas a receber as crianças com deficiência, não podem mais negar a matrícula. De fato, a busca, né, a demanda por essa frequência, ela aumenta consideravelmente. E isso, na verdade, fez com que as escolas tivessem que se aprumar e ter que pensar em possibilidade de trabalho, não é? Então, na rede municipal, a gente tem aí uma particularidade, então, de uma certa estrutura, né, aqui em São Paulo, especificamente, mas em outros municípios também, que é a própria sala multifuncional, sala de recursos, um professor especializado de AEE, que vai, de certa forma, articular o trabalho com os professores de sala de aula regular, mas nas escolas privadas a gente não tem essa obrigatoriedade de ter uma sala de recurso multifuncional e um professor de AEE, mas sim tem que ter práticas que pensem e possibilitem esse trabalho, tem que estar de acordo com o que a política coloca para o trabalho com a educação inclusiva. Então, a escola que eu trabalhava, a gente começou a criar esse núcleo em 2008, né, com iniciativas pequenas, né, as quais eu comecei a coordenar, primeiro um grupo de estudos, depois formar um grupo de professores lá dentro, até que a gente tivesse uma equipe que pensava junto com toda a escola, a comunidade. Então, todas as reuniões que a gente fazia, muitas vezes a gente fazia só com os professores, coordenadores, secretários, recepcionistas, seguranças da porta, porque todo mundo ali, de certa forma, estava em contato com as crianças. Então, a gente tinha essa perspectiva de formar toda a comunidade escolar para poder pensar a inclusão, pensar as práticas inclusivas.
E nesse caminho, né, a gente foi, então, esbarrando em vários obstáculos, porque, se fosse assim fácil, todo mundo já teria conseguido, de certa forma, construir a sua política interna de educação inclusiva. Tem um tanto, de novo, que eu volto, que são nos impedimentos, nos obstáculos de representação que cada pessoa tem da pessoa com deficiência, da criança com deficiência, daí das diferentes síndromes, das diferentes deficiências que chegam na escola. Não é? Então, trabalhar com essas angústias também era um papel importante desse acolhimento. E aqui eu faço um adendo, porque a minha formação, na verdade, me traz, na verdade, um aspecto importante, que era o da escuta. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque era a possibilidade da abertura para a escuta, para construir uma demanda de escuta, que a gente conseguia, então, permitir a passagem da angústia, do medo, da paralisação, para um ato de possível ação para com as crianças, né? Mas acho que a grande dificuldade da inclusão, na verdade, que eu acho que é notória, e eu trago até uma citação do Fábio Adiron, que é um jornalista e pai também de um jovem com síndrome de Down, que hoje faz faculdade de pedagogia, que ele diz que não tem receita pronta, e é verdade. Acho que essa é a grande dificuldade, mas é a grande beleza da inclusão, porque faz com que a gente tenha que, o tempo inteiro, olhar para a criança, olhar para a sua singularidade, para o contexto no qual ela está inserida, e aí, assim, pensar em algumas práticas possíveis. Isso não quer dizer que a gente não possa se valer de outras práticas que a gente já colocou, né, em ação, mas é que, para cada um, a gente também tem que pensar nesse sujeito, nessa singularidade, dentro do contexto, e aí pensar, então, como desenvolver o trabalho. Né? Porque tem uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de prestar atenção, que é isso. A natureza da deficiência, ela impacta nos meios que a gente vai colocar em prática. Então, uma criança que usa uma cadeira de rodas, por uma questão de paraplegia, por exemplo, os meios que a gente vai ter que utilizar, as estratégias para incluí-la, é diferente de uma criança com autismo, por exemplo, com TEA. Como é diferente também das práticas que a gente vai ter com uma criança com síndrome de Down, por exemplo. Não é? Mas isso não quer dizer que, para todas as crianças com síndrome de Down, tem um jeito único de atuar. Ao contrário. Mas é que a natureza impacta, na verdade, em formas diferentes de atuação dentro da escola. E aqui eu trago para vocês um pouco umas ideias que a gente vem desenvolvendo das práticas inclusivas e que, além dessa lista que eu coloco, né, de que são para todo mundo, de que educar e realizar uma inclusão para todo mundo, né, entender as práticas escolares, elas estão envolvidas no que a gente entende por inclusão, né, na visão de educação, visão de aluno, né, o que é educar e o que se inclui quando a gente está pensando dentro da escola, e que a escola precisa discutir permanentemente todas as crianças. Sim, todas as crianças, não são só as crianças com deficiência, mas a gente tem que pensar na proposta pedagógica para todas as crianças da escola. E aí sim a gente está pensando na diferença como um todo, na heterogeneidade, não no caso a caso exclusivamente, né, de um para um somente. E eu coloco mais um aspecto que não está colocado aqui, que é que a inclusão ela só acontece no trabalho coletivo, na parceria, dentro da escola com os profissionais que atendem a criança, da escola com a família que também tem o seu filho com deficiência. Então, acho que nesse contexto de educação inclusiva, né, cabia a mim, nessa função, realizar essa intersecção e ajudar a escola, né, em cada caso, a construir algumas hipóteses diagnósticas de aprendizagem e desenvolvimento, ou seja, hipótese diagnóstica que diz respeito ao campo educativo, né, e, a partir disso, na parceria com a família, com os profissionais, construir algumas demandas que pudessem, então, levar algumas metas para serem atingidas. Ou seja, era um grande desafio de unir esforços e interesses da escola para a gente poder pensar no bem comum que é a criança, né? A criança com deficiência. E eu não vou dizer aqui que era, de fato, assim, o objetivo da escola trabalhar a família, tentar entender a dinâmica familiar o máximo possível. O foco da escola, das escolas, é a criança que está lá dentro, né? A parceria ela é importante, mas o foco é como que a criança está se desenvolvendo, como é que a gente tem que fazer, quais são as responsabilidades que cabem a cada parte, o que a família tem que fazer, o que a escola tem que fazer, o que os profissionais precisam também contribuir nessa costura, nessa parceria, né? Mas é isso. Às vezes a gente tem que realmente abrir um pouco para poder deixar com que venha algo, né, com que algo se emerja nesse campo. Né? Se a gente fica só nessa demanda do que tem que acontecer, a gente não permite que possa sinalizar alguma coisa que está ali que não foi, de certa forma, dita, ou que não está sendo possível ser dita sobre. Né? E, especificamente, no caso das famílias com filhos com deficiências, a gente sabe que vão se instalando dinâmicas ali muito particulares, né? E cada um vai ter, aí, de certa forma, a sua forma de atuação.
Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, para a gente poder pensar junto, né? Mas eu acho que eu vou começar falando de um que não dá certo, para depois falar de dois que dão certo. Por que não dá certo? Né? Porque eu acho que tem um tanto da escola que, muitas vezes, a gente tem uma boa intenção, né, a boa intenção de promover o sucesso da inclusão dessa criança, desse jovem com deficiência. Né? Então, a gente tem uma ânsia muito grande, os professores têm um desejo grande de entender o que está acontecendo, de querer mudar, de querer fazer, de querer promover, e, muitas vezes, né, a gente não consegue reverberar, ter essa reverberação na família, porque tem ali outras questões que não dizem respeito à escola, que a família também tem que viver e talvez tenha que superar, e que impedem que a gente consiga atingir os nossos objetivos escolares. Não é? A gente, às vezes, se vê, então, impedido por isso. E, muitas vezes, né, a escola, sem querer, avança nisso. Atravessa, ultrapassa alguns dos limites, encosta em questões que não são da ordem que a escola deveria ocupar. É uma questão que a família tem que cuidar em outra instância, né? Mas acontece esse atravessamento por um desejo comum, na verdade, do bem da criança. Então, num caso específico, de uma família que tinha um filho com síndrome de Down, que entra na escola com 3 anos, e uma família muito machucada pela deficiência do filho, uma mãe muito machucada, que tinha uma grande dificuldade de aceitação dessa questão. Ela sempre tinha uma postura muito defensiva com a escola, acusatória com a escola. A gente estava sempre tentando, a gente nunca conseguia, de fato, chegar num acordo, em possibilidades de trabalho. E a escola também vai ficando muito angustiada com isso, muito angustiada. Então, passa-se os anos, a gente sempre tentando, nas conversas, ponderar, trazer alguns pontos de articulação, abrir possibilidades de trabalho, sugerir algumas outras mudanças, na verdade, né, dentro da escola. E a família é sempre muito resistente. E aí é isso, a escola começa a querer a angústia começa a aumentar, vendo, na verdade, o pouco avanço da criança lá, e passam-se anos, 4 anos, e a família muda o filho de escola. E a gente fica aí sem perspectiva, e fica se perguntando aonde foi, né, o que aconteceu. Porque a primeira instância da escola era falar, tá vendo? Essa família não tem jeito. A família não vai conseguir chegar nunca, a gente nunca vai conseguir atingir mesmo, que bom que mude. Eu escutei isso lá dentro. E a minha função foi falar, espera só um pouquinho, gente, vamos tentar entender de que lugar que eles falam, aquela dor que a gente viu no comecinho da minha fala hoje, né, assim, onde que ela está nessa família? Não é assim? Então, tem um tempo, é um tempo que não é cronológico, que é um tempo de espera, porque talvez só nesse tempo a gente consiga permitir que, dentro de uma abertura do diálogo, se possa construir alguma coisa. Nem sempre é possível. Então, a escola, muitas vezes, perde o pé nessa tentativa, sim. Mas tem outras vezes que a gente também consegue pensar em algumas possibilidades de trabalho. E eu quero contar, então, 2 casos para vocês, para a gente ver que tem essas mudanças. E o foco desses 2 casos que eu vou trazer são do impacto familiar e da relação com o irmão, que é o título da minha fala. Então, o primeiro caso que eu trago para vocês é Pedro, Felipe e a mudança de escola. Pedro era o filho mais novo de um casal que já possuía o primogênito Felipe. Quando Pedro entra na escola, aos 3 anos, Felipe, com 5, já havia mudado de escola, seguindo a tradição familiar. Pedro tinha uma síndrome rara, com alguns comprometimentos físicos e intelectuais. A parceria com a família em torno de todas as estratégias colocadas em prática, tanto no âmbito escolar quanto com os profissionais que o atendiam fora da escola, sempre foi muito boa e construtiva. Os pais investiam muito nos tratamentos e Pedro tinha uma rotina bastante ocupada no período que estava fora da escola. O contato entre nós era constante e permanente, e ambas instâncias buscavam sempre encontrar as melhores saídas e mais eficazes para o processo inclusivo do Pedro. E quando ele estava, então, com 6 anos, em uma reunião dessas de pensar as metas para Pedro, a família sinalizou uma certa dificuldade da relação de Pedro com Felipe, ao contrário, de Felipe com Pedro, o mais velho com Pedro. As brigas eram constantes, Felipe se incomodava muito de estar perto de Pedro e questionava muito os pais a condição do irmão. Ele se envergonhava do irmão. Em vista disso, depois de um tempo, a família, essa frase, ela meio que en passant, esse comentário, a gente não consegue trabalhar muito nessa conversa, porque o foco era o Pedro, não era Felipe, e eles simplesmente sinalizam e isso fica no ar. Depois, no final do ano, a família conta, então, que resolveu mudar
o Felipe de período na escola, para que eles ficassem em períodos diferentes e assim evitariam os conflitos. Então, eles não ficariam mais nesse jogo de briga no carro, de levar um para a escola, depois leva o outro. Eles não se encontrariam, cada um ia num carro, e assim evitaria o conflito, e estavam tranquilos com a decisão. Foi só uma comunicação de porta de escola. Mas, nesse ano seguinte, Pedro já estava com 7 anos, em uma outra conversa também, de restabelecer metas, de pensar como é que a gente teria que atuar, cada um com a sua responsabilidade, a família, de novo, traz angústia em relação à briga dos irmãos. A falta de paciência do Felipe com Pedro, bem como a falta de vontade de se aproximar e de estar perto do seu irmão. Sendo a segunda vez que a questão aparecia, foi a deixa para que eu, presente na reunião, pudesse, então, jogar uma pergunta, né, de quais eram os momentos, então, que eles estavam juntos e como é que isso acontecia, como é que o Pedro também se sentia nessa rejeição do irmão. E, de repente, a família para e fala, nossa, né, a gente sempre... eles nunca tinham se dado conta de que eles investiam tanto no Pedro, e no trabalho com Pedro, e tanto na necessidade do Pedro, das suas dificuldades, né, de todos os tratamentos que eles tinham, que no final de semana, eles pretendiam, na verdade, cuidar mais um pouco do Felipe. Então, eles faziam, na verdade, programas individuais também no final de semana, para que o Felipe também se sentisse especial, já que o Pedro tinha todos esses cuidados ao longo da semana. Então, eles perceberam o quê? Que, na verdade, eles também não promoviam a convivência familiar nem no final de semana, que eles estavam, de certa forma, pelo bem, né, impedindo que eles pudessem construir uma identidade de irmãos, fraternal, né, ali entre eles. E essa conversa ela para, e eles vão tratar disso em outros lugares, né, entre a família, eu não sei, eles tinham outros acompanhamentos, mas, no meio deste ano, a família veio muito contente dizer para a gente que eles haviam pensado muito e iam voltar o Felipe para essa escola. Porque, por mais que a família deles achava que eles tinham que seguir aí uma tradição familiar de estudar numa escola X, eles achavam que talvez fosse importante que Felipe pudesse também entender o contexto do irmão Pedro, onde Pedro estava, que era uma escola que ele também já tinha estudado, e permitir que eles pudessem, então, ter mais convivência familiar. Eles contam que depois começam a fazer mais passeios juntos, né? Mas, claro, que às vezes faziam separados, mas que eles estavam, então, tentando construir algo que não tinha tido a possibilidade de se construir. Na tentativa de proteger o Pedro, na tentativa de possibilitar que ele pudesse ter todos os seus tratamentos e tivesse um bem-estar, né, de saúde, de aprendizagem e desenvolvimento, eles, sem querer, acabaram esquecendo, na verdade, de que o Felipe também fazia parte disso, não é? Eu não posso dizer, e não, né, minha posição aqui é dizer que está certo ou que está errado o que eles fizeram. Acho que não é essa a questão, não é? E de que teve modificação e efeitos importantes na família, sem dúvida teve. Mas, assim, o que eu quero sinalizar neste caso é que só foi possível, na verdade, talvez, abranger a questão do irmão, porque essas questões foram aparecendo na conversa, porque a gente já tinha estabelecido uma relação de diálogo e de confiança, de parceria, que não foi de uma noite para o dia, que ela foi paulatinamente sendo construída e tendo uma certa manutenção para que pudesse, então, a família também escutar o que a gente tinha para dizer. Né, porque também já tinham questões específicas dessa família de terem trabalhado muito aquele luto, aquela dor, aquela sensação de perda de chão que a gente viu no começo. Aí eu conto, então, o caso 2, também de mudança de escola. Antônio, Clara e a mudança de escola. Antônio entrou na escola com 4 anos, junto com a sua irmã Clara, na época 2 anos. Antônio tinha recebido o diagnóstico de autismo severo, já naquele momento tinha uma agenda atribulada de tratamentos. O processo inclusivo de Antônio não foi fácil, mas o empenho da equipe escolar junto à família e à equipe de tratamento foi essencial para que algumas barreiras pudessem ser eliminadas, ainda que bem devagar. Quando Antônio já estava com 6 anos, eu e outras profissionais da escola fomos à clínica multidisciplinar que atendia o Antônio. E, numa conversa, as profissionais sinalizam que eles estavam preocupados com a Clara, que a Clara ia em todos os dias de tratamento do Antônio, a Clara estava presente na clínica também, e começaram a perceber alguns sinais que elas ficaram preocupadas. Só colocaram isso para a gente e elas avisaram que elas iam convidar a família para levar a Clara para fazer uma avaliação também lá na clínica. Mas isso, nossa conversa tinha um foco no Antônio, nós não tínhamos, como de escola, nenhuma questão sobre Clara, então não se desenvolveu mais esse aspecto naquele momento. Parece que a Clara passou por uma avaliação, mas isso não chegou com a gente na escola. Mas, meses mais tarde, numa conversa sobre o Antônio, a mãe coloca um certo incômodo desse pedido de avaliação da Clara. E aí a gente devolve, então, mas qual foi o seu incômodo? O que te chamou sua atenção? Né? O que você, de fato, está querendo questionar?
E aí ela fala, então, que, na verdade, ela ficou incomodada porque as profissionais tinham chamado a atenção pelo fato da Clara estar muito presente lá, e de que tinham visto alguns possíveis sinais, e que, no fim, a avaliação acabou não revelando nenhuma questão importante. Mas a mãe estava incomodada com esse apontamento, né, dessa colagem da Clara com o irmão. Então, a gente pôde, a partir disso, conversar um pouco também, de novo, colocar algumas perguntas dessa convivência, se eles tinham espaços separados, como é que eles conviviam, cada um pouco com o seu lugar. Então, diferente do caso anterior, né, do Pedro e do Felipe, que tinham aí uma separação muito firme, né, entre os espaços de cada um, Clara e Antônio faziam tudo junto, era um bloco. Onde Antônio ia, Clara ia, porque tinha uma intenção da família de poder permitir que a convivência com a diferença fosse uma questão importante, né, de desmistificar qualquer tipo de preconceito com a diferença, de que a Clara pudesse, então, poder estar junto com o irmão de uma forma natural e harmônica. Mas isso também foi gerando outros efeitos, porque a Clara, nessa colagem com o irmão, também acabou mostrando, desenvolvendo algumas características muito próximas do irmão, que não eram dela, especificamente. Uma timidez excessiva, uma dificuldade de socialização, brincar estava sendo um desafio no campo da escola. Então, essas questões, de certa forma, fizeram a família também poder pensar, na verdade, nessas possibilidades de individualização de cada filho. Também foram levar essas questões para fora, mas, enfim, no final desse ano, eles também decidiram tirar a Clara dessa escola e mudar a Clara de escola. Também, longe de fazer juízo de valor da questão, se está certo ou se está errado, que deveria ter tido outra atitude, porque não é isso que está em jogo, mas é de como, na possibilidade, na verdade, da leitura, né, desse diálogo estabelecido, é que a gente pode, então, permitir que essa reflexão pudesse acontecer. E que nem sempre é possível, que a escola precisa também saber que a gente tem limites de atuação. Mas por que eu trago todas essas questões? Porque se a gente não toma, de certa forma, essa empatia pelo que lugar que a família vem, né, qual a sua perspectiva em relação a isso, que, de fato, tem algo ali que a gente não vai tocar, que a gente não pode tocar enquanto escola, mas que diz respeito a uma dor, a um impacto, a um choque, a um luto, a gente não pode esquecer. E como cada família vai desenhar e vai desenvolver, na verdade, a superação desse processo é muito particular. Né? Agora, o que fica dessa questão é o papel da escola, na verdade, de poder permitir que a parceria possa acontecer. Porque, não raro, dentro da escola, a gente escuta, lá vem aquela família cobrar de novo. Mas o que eles querem? A gente faz tudo e a gente não consegue chegar de novo, eles estão vindo cobrar alguma coisa. É claro que é legítimo também escutar essas angústias dos professores, ou um pouco desse incômodo, mas aí também tem que ter um papel da escola de poder aplacar isso e falar, vamos escutar, a gente tem que construir alguma coisa, só desse diálogo que se constrói algo para um avanço. Se não se constrói esse diálogo, não tem como a gente, de fato, fazer com que a inclusão possa acontecer, que algumas pequenas barreiras possam ser eliminadas. Então, pensando nesse papel da família, no papel da escola, eu penso que o principal foco do nosso trabalho, na verdade, é isso, que a gente tem que escutar o lugar da família, né, de que maneira que ela se manifesta, como que ela se dirige à escola, para daí a gente tentar localizar um pouco as posições que estão acontecendo ali, né, as posições centrais, as posições tangenciais. Mas a escola é isso, ela tem seu limite, ela não pode esbarrar, ela não pode atravessar, porque se ela atravessa o limite, a gente perde a mão. Muitas vezes isso acontece, de perder a mão, não só com casos com crianças com deficiências, mas em outras situações também do campo da escola isso acontece. Então, um grande desafio que eu ocupava nessa intersecção era de quase que fazer uma mediação entre as duas partes, para poder, então, permitir que emergisse possibilidades de trabalho conjunto, cada qual com a sua responsabilidade, sem ter essa mistura, né, de intenções, de regras, enfim. E aí eu penso, na verdade, acho que uma questão essencial, que é isso, de que nessa intersecção família-escola, escola-família, mais do que a escola tentar ensinar como fazer, trazer técnica, né, dizer para que lado ir, porque muitas vezes a gente, como escola, tem essa ânsia de apontar para a família o que fazer. Mais do que isso, é tentar, então, pensar qual que é a nossa intenção em relação a isso, né? De certa forma, poder abrir a escuta para acolher esse mal-estar que acontece ali nesse seio familiar, receber e, a partir disso, pensar no que é possível realizar dentro da escola. Né? Assim, a gente não invade e a gente também não negligencia como aquele trabalho pode acontecer. E nessa escuta, a gente pode ajudar também os pais e as mães e os irmãos a reencontrarem as suas posições nessa dinâmica familiar, né? E poder tecer, então, construções sobre a criança com deficiência.
É isso. Acho que encerro agora a minha fala. Obrigada, Fernanda. Vamos, então, abrir para perguntas. Lá no fundo, quem que está com o microfone ali? Já está o Ronaldo. Bom dia. Eu sou Vivian, terapeuta ocupacional. Trabalho atualmente no programa chamado APD, na região da Zona Leste. E nós trabalhamos especificamente com pessoas com deficiência intelectual ou alguma comorbidade. E eu queria saber, Fernanda, na sua vivência, na sua experiência, o que você acha, né, o que você pensa sobre a questão dessa obrigatoriedade da criança estar inserida ou matriculada na rede regular de ensino. Pensando na experiência que eu tenho com essa população, muitas vezes a questão de estar na escola traz mais um sofrimento para a criança do que propriamente um benefício, um aproveitamento. E eu queria saber o que você pensa, né, sobre isso, quais são os casos que você acha interessante, e essa indicação, por exemplo, para uma escola especial, tendo em vista que foi realizada a tentativa da inserção dela na escola regular, e, sem sucesso, foram esgotadas as possibilidades, essa indicação tem que ser feita pela saúde ou pela própria escola? O que você pode dizer disso, por favor? Bom dia, Vivian. Olha, eu acho que essa questão é um grande paradoxo que eu não vou conseguir te dar uma resposta. Por quê? Porque eu penso que assim, que os avanços no sentido da educação inclusiva, eles são muito necessários, porque acho que só assim, forçando a barra, a gente consegue, aos poucos, tentar mudar a conscientização sobre isso, né? Sobre essa atitude, sobre esse princípio, que ele tem que ser não só da escola, mas da sociedade em geral, né? O que eu penso? Eu acho que, quando teve uma tentativa de fechar as escolas especiais, que acabou não acontecendo, mas quando a política nacional ela vem, na verdade, trazer a perspectiva da educação inclusiva, ela tinha essa intenção de acabar com as escolas especiais para que todo mundo pudesse estar nas escolas regulares. A intenção ela é muito boa. Isso, assim, acho que pensar na diferença, né? Acho que isso. O José Bueno ele fala uma coisa interessante, que assim, a inclusão ela é uma ação, a educação inclusiva ela é um princípio. Então a gente tem que buscar o tempo inteiro esse princípio e colocar ele em prática. Mas acontece que isso, infelizmente, a gente não tem uma cultura ainda, né, que está formada para poder pensar e trabalhar e estar na diferença, trabalhar na e com a diferença, estar na diferença. Então, essa cultura ainda obstaculariza muito a possibilidade da educação na escola regular, por falta de preparo, por falta de formação, por falta de estrutura, por uma série de coisas que a gente pode enumerar aqui e faz uma lista de quilômetros, né, de instâncias. Então, eu penso o seguinte, que, de fato, essa questão faz com que a gente repense, na verdade, a possibilidade da escola especial. Porque, de fato, você falou uma coisa importante. Às vezes a criança está na escola regular porque é um direito, mas ela mais sofre lá do que em qualquer outro lugar, porque não é nada feito com ela, ela é colocada de canto. Então, assim, eu já tive, né, de circular por algumas escolas de ver, às vezes, sei lá, uma criança cadeirante num canto enquanto o pátio está acontecendo ali. Quer dizer, nunca foi pensada alguma possibilidade para que ela pudesse estar junto com as crianças, ou dentro da sala de aula. Uma pinta um quadradinho colorido enquanto as outras estão fazendo alguma atividade. Quer dizer, isso, que mensagem que a escola está passando para essa criança, para essa família? Então, são questões que me chamam muito a atenção. Mas, por outro lado, qual que é o paradoxo, né? Não é por conta disso, então, que a gente tem que, de novo, fazer um levante das escolas especiais. Acho que é caso a caso. Então, o que eu pensaria, né? Acho que elas existem ainda. Por um lado, é importante, sim, porque a gente sabe que tem casos que ainda não têm condições, e esse ainda não tem condições também me faz uma barreira, porque, de novo, parece que eu estou falando da atitude da integração, né? Quando ela estiver pronta, ela pode ir, mas talvez tenha algumas crianças e jovens que talvez vão sofrer dentro da escola regular. Então, acho que tem que pensar no caso a caso, né, de como é que está sendo feito e promovido essa inclusão, para pensar se, de fato, a criança está sendo beneficiada ou não. Né? Então, assim, é uma pergunta que eu vou saindo meio pela tangente, na verdade, porque não dá para afirmar, eu não consigo afirmar. Eu acho que tem que pensar muito na situação específica, no contexto que está sendo colocado para a gente tomar alguma decisão. Não é? Outra pergunta? Fernanda, meu nome é Rebeca. Aqui. Oi, tudo bem?
Bom, eu sou do interior, sou de Piracicaba, eu trabalho no centro de reabilitação e eu queria só fazer 2 comentários. Primeiro, que a sua palestra veio muito de encontro com o processo que nós estamos trabalhando lá. E essa questão da Lei Brasileira de Inclusão, a gente entende, a partir do momento que a gente começa a olhar para a pessoa com deficiência, não no corpo lesionado, mas na relação dela com as barreiras, e a gente começa a identificar, eu acredito que o que você acabou de falar é uma barreira atitudinal, que é uma questão, então eu vejo que a gente está falando de uma lei muito recente, 2015, então é um processo para a gente poder fazer esse trabalho na sociedade. Então, e de encontro da sua palestra, a gente tem feito um trabalho lá muito interessante, a partir de uma irmã que fez um questionamento para uma fisioterapeuta e falou assim: o que você faz lá dentro com o meu irmão? E aí a fisioterapeuta trouxe a irmã para dentro da sessão, e ali começamos a entender que o fortalecimento de vínculos familiares é muito importante. E o quanto que a mãe, o pai, os irmãos podem, sim, estar presentes no processo terapêutico. Não, talvez, em todas as sessões, mas uma sessão sim, uma não. Numa hidroterapia, a mãe entrar dentro da piscina junto com o irmão, que não é deficiente. Então, a gente percebeu grandes resultados e o fortalecimento de vínculo, o olhar para a deficiência, e a gente tem visto lá, vivenciado essa prática ali. Então, eu acredito que isso é uma prática de inclusão. A partir do momento que a gente para de ficar segregando, né, o atendimento direcionado e fortalece essa inclusão. Sem dúvida. Acho que talvez os exemplos que eu dei, eles são meio que... Parece meio um grande clichê, né, meio impactantes, mas, de fato, acho que eu escolhi esses trechos porque não se pensava sobre isso, né? Mas aí a gente tem que captar aí onde está o sinal de abertura para poder permitir. Então, se esse irmão pergunta, né, por que não trazer ele para dentro? Acho que isso está aberto para poder permitir que haja essa mobilidade, essa flexibilidade, né? Então, não é tem que estar sempre junto ou tem que estar sempre separado, mas como que isso como é que essa dinâmica está se constituindo em torno dessa questão? Se é uma questão ou se não é uma questão, pode ser que não seja uma questão para a família, está tudo certo, né? Mas como que a gente pode então entender o que está sendo, como é que isso está se configurando, né? Então acho que você fala esse exemplo muito importante mesmo. Obrigada. Ronaldo, onde temos outra pergunta? Alô. Bom dia, meu nome é Ana. Eu queria uma opinião sua no seguinte: eu trabalho dentro da instituição de ensino, trabalho em escola pública, né, e essa questão da inclusão ela é muito latente. Né? A gente tem ouvido muito falar pelos colegas e pela própria estrutura escolar, né, que é nova a inclusão, que veio a partir de 2016, o que não é verdade, ela veio desde 94, né, então deveria ter vindo numa crescente e não veio. E aí a gente se depara com as falas do mas a escola já fez de tudo, e aí deveria ter um espaço mais adequado, mais especializado para isso, que foi uma desconstrução que a Lei da Inclusão trouxe, né? A defesa dos direitos da pessoa com deficiência, lá em 94. Né? E aí a minha pergunta, na verdade, seria: que sugestão poderia ser dada para que tivesse a formação? Porque pensaram na inclusão, né, colocaram, vamos mandar todo mundo para a escola, vamos integrar todo mundo, mas o profissional que está lá há 10, 15, 20 anos, como educador, como pedagogo, né, como professor do antigo magistério, que lá não tinha isso e não tinha essa cultura, né, o fazer tudo, às vezes, para ele, é conseguir fazer o ler. Né? E está para além disso. Então, às vezes, talvez falte uma sensibilização e uma, não humanização, porque sejam desumanos, mas ter um olhar diferenciado, que são necessidades únicas, muito individuais. E, normalmente, a gente que está ali naquele dia a dia, né, não tem. Os profissionais que estão dentro da educação, ainda na grande maioria, não estão preparados para lidar com essa demanda de inclusão, né, que hoje ela tem sido colocada goela abaixo, digamos assim. Sim. Acho que, como você chama mesmo? Esqueci seu nome? Ana. Ana. Acho que você termina a sua fala goela abaixo, porque, de fato, quando a lei vem, ela diz só inclua, né? Faça, é um imperativo. E acho que fica, de fato, esse buraco, esse vazio do como fazer, né? E é uma angústia muito grande. Eu não sei se eu consigo também ter a resposta para você, mas um ponto que eu acho que é fundamental para qualquer instituição de ensino é se colocar para poder pensar sobre as suas práticas.
Né, assim, por mais que a gente chame 30 palestrantes por ano, cada um vem formar, faz curso lá, faz curso... Se dentro da escola não está falando sobre isso, a gente não vai conseguir atingir essa mudança, na verdade, de mentalidade, de entendimento, de ações dentro da escola. Então, tem que começar dentro. Né? Acho que não invalida a formação continuada, não invalida os cursos e as pós-graduações que estão aí acontecendo, nada invalida, mas a escola precisa cavar algum espaço ou alguns espaços de trocas, né, trocas horizontais, de pensar, de refletir sobre a prática, de trazer angústia. Porque, na verdade, quando eu falo de angústia, é isso, a gente vê professores desesperados, sem saber como fazer, não sei o que fazer, não sei por onde ir, e sozinhos e solitários na sua ação, às vezes eu troca com coordenação, às vezes não acontece nem a troca com coordenação, mas se a escola pode cavar alguns espaços desse depósito aí, dessa não sei o que fazer, aí tem outro colega que pode escutar e falar, não, mas você já tentou fazer tal coisa? Porque eu vi essa criança outro dia circulando, se interessando pela tartaruga. E disso pode surgir alguma coisa. Né? Eu sempre trago um exemplo da Creche Oeste da USP, que eu investiguei no meu mestrado, e que, assim, também tinha todo um impedimento, elas não conseguiam se conversar, não existia momento de conversar, mas que a coordenação falou, não, a gente vai se encontrar uma vez por semana, né, no momento do almoço, e a gente vai fazer uma troca, sim, para que as professoras dos 2 períodos possam falar sobre a criança. Isso foi crescendo, porque daí as próprias professoras foram sentindo a necessidade de cavar mais espaços para, de fato, poder trocar, né, de colocar o que estava difícil, de encontrar meios possíveis, de estratégias novas, né, surgiam ideias de um colega lá de outra classe que nunca tinha visto a criança, mas, de repente, serve para ela. Então, assim, a impossibilidade, a gente não pode simplesmente lidar com isso, a gente tem que tentar cavar. Então, a abertura não está só no diálogo que eu falei com a família, tem que ter uma abertura interna da escola para se colocar, para pensar sobre isso. Então, começando por aí, já é um ponto de partida possível, porque nessa conversa a gente pode desmistificar o preconceito também. Né, assim, porque às vezes é isso, a professora sabe que vai chegar uma criança com uma síndrome, enfim, XYZ, que ela não sabe, nunca viu, não sabe como trabalhar. A fantasia dela em relação a esse desconhecido já começa a trabalhar antes de conhecer a criança. Então, às vezes, muitas vezes se paralisa nisso sem saber o que faz, sem saber como fazer. Né? Então, de poder discutir essas questões e trazer à tona e legitimar que tem certo receio, que tem desconhecimento, que tem medo, mas que isso pode mobilizar ações, né? Não ficar parado só nessa questão. Então, acho que o que eu posso te dizer é isso. Acho que tem que ter um movimento interno da escola de se propor a refletir, a pensar sobre as práticas. Eu acho que é um primeiro ponto de partida. Oi, meu nome é Priscila, sou mãezinha de uma criança com deficiência intelectual, e a questão me chamou a atenção em relação ao meu filho, porque assim, ele já estudou em escola particular, não teve um bom desenvolvimento, fui solicitada, estou nervosa e com vergonha, mas pela PAI fui orientada para colocar ele na escola pública, que eu teria o acompanhamento dele na parte do AEE, que é o contraturno. Isso. E aí ele está tendo esse acompanhamento tanto na sala, né, com a professora, e nessa parte de contraturno. E eu queria saber se tem algum outro recurso que eu possa estar colocando ele para estar ajudando ele, na verdade, a ser alfabetizado. Tipo o Codomo, não sei, alguma outra parte, porque ele já está com 11 anos e ainda não está alfabetizado. Aí eu vou te perguntar, como você chama? Priscila. Priscila. E como que é? Você consegue estar em contato com essas professoras de AE, a professora da sala de aula regular? Você também participa um pouco dessas... Sim, eu estou sempre presente na escola dele e, assim, elas me passam que ele tem uma tremenda dificuldade em relação à parte de ensino, que ele realmente não consegue estar acompanhando em sala de aula. E até conversei que ele teve consulta com o geneticista e o geneticista pediu para me procurar a Delegacia de Educação para ver se eu não conseguia colocar uma professora junto com ele em sala de aula. Só que eu fui na secretaria e me falaram que ele não precisa. Desculpa interromper, nós vamos ter, estou voltando, a mesa de educação, inclusive com a defensora pública Renata Tibiriçá, eu acho que talvez está mais adequado trazer essa discussão para aquela mesa. Ótimo. Tá bom, né? Claro, Vivian.
Ah, tá bom. Então, eu agradeço. Porque eu acho que Vou sai me um abster, pouquinho então, de responder para você, sai um Priscila. pouco do escopo da Fernanda. Mas aí a gente retoma na mesa da tarde, a Miné já está vendo, mas com a defensora pública também você pode retomar. Tá bom, obrigada. Fernanda, José Salomão. Prazer. Eu queria fazer primeiro uma observação, depois uma pergunta. Eu tenho a impressão que o grande problema que a política de inclusão vive no Brasil é porque, como em tantas outras áreas, se tenta fazer uma coisa de forma absolutamente autoritária, por meio de uma lei que vem de cima para baixo, que não leva em conta realmente como você não gestar, mas adotar. Então, o que o Brasil fez? O Brasil adotou algo que vinha sendo feito há muito tempo fora, por força de uma lei. Em primeiro lugar, a lei tem que ser bem entendida. Ela me dá o direito, mas ela não me obriga. Então, eu acho que uma coisa que as pessoas que defendem a inclusão ampla não dizem, assim, a lei não me obriga. E a outra coisa que me deixa muito consternado eu não vejo no Estado o direito de decidir aonde o meu filho deficiente vai ser colocado. Não é o MEC que tem que dizer isso. Quem tem que dizer isso sou eu, que tenho uma criança deficiente, que sei mais do que ninguém aonde ele estará melhor. Então, e outra coisa que eu acho que é óbvio, ficou mais ou menos claro no que você disse, mas tem que se enfatizar, quando você diz casos que não dão certo. Pode ser a escola? Pode. Pode ser a família? Pode. Mas, na maior parte das vezes, é o indivíduo. O indivíduo tem limites biológicos que, por mais que você queira ensiná-lo, ele não tem capacidade de. E eu acho que esse indivíduo vai sofrer brutalmente numa escola regular. Outro dia eu ouvi uma história de um psiquiatra que me deixou abismado, ele defendendo a inclusão, ele diz assim, mas Salomão, é ótimo que os deficientes estejam na escola para que os normais possam aprender a conviver. Meu, isso é um zoológico de indivíduos. Quer dizer, quando você discute a inclusão, e eu vejo isso muito pouco, você tem que discutir do ponto de vista do indivíduo. Não é nem da lei, nem do MEC, nem de coisa nenhuma. É onde o Joãozinho vai estar melhor. Exato. E, portanto, quanto mais escolas diferentes eu tiver, mais opções eu vou ter. Então, as pessoas têm dito que eu sou crítico da inclusão. Absolutamente, eu defendo a inclusão sempre, mas que seja melhor para aquela criança. Tá? Você tem uma pergunta, doutor José? Não. Acho que você queria perguntar alguma coisa depois da observação. Oi? Que bom. Mas eu só vou reiterar o que o senhor disse, que eu acho que é isso. Eu brinco que eu sou uma entusiasta da inclusão, mas com certo limite. Né, que é isso. Não consigo pensar a inclusão, eu penso nas inclusões. E é no caso a caso, é na singularidade, sim. Eu acho que o que a colega coloca das escolas especiais é isso. Eu acho que eu fico nesse paradoxo, porque, por um lado, acho que é importante existir a diversidade de escolas, sim, mas, por outro lado, quanto mais existir, menos as escolas regulares também vão se movimentar para poder se modificar a sua estrutura. Então, tem uma questão que me balanceia, que eu fico pensando um pouco por esse aspecto. Mas isso não invalida a questão do que eu valorizar a inclusão no singular, do indivíduo. E você coloca um ponto importante, que é do biológico, que é do sujeito, que, às vezes, a gente vai ficar forçando a barra, né, fazer o forceps ao contrário, para que ele esteja num lugar sofrendo, ele, a família, o entorno, a escola também, que se vê no fracasso diariamente de conseguir, de fato, fazer com que esse sujeito se desenvolva e aprenda. Então, são aspectos que a gente não pode esquecer quando a gente pensa nesse assunto. Obrigada por ter feito a colocação.